Olá, empreendedores e empreendedoras, estamos aqui em mais uma edição do Com Sebrae Você Pode Mais. Agora nós vamos entrevistar a Vilena Silva, que é CEO da Compensei. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Vilena. Muito obrigada, Helena. É um prazer te receber. E aí, você que é CEO da Compensei, eu queria, obviamente, perguntar para você o que é a Compensei. Bom, a Compensei é uma startup, mas uma startup é uma empresa como qualquer outra, só que na área de inovação. Então, nós somos uma startup na área de descarbonização e atuamos em 3 eixos principais, tanto para eventos quanto para empresas, que é os 3 eixos da descarbonização: medir, reduzir e compensar. Então, nós trabalhamos aqui, não só na Feira do Empreendedor, mas em outras feiras também no Sebrae, nesses 3 eixos. A gente traz soluções para medir as emissões de carbono, traz estratégias também para reduzir esses impactos ambientais e o que a gente não consegue reduzir, aí sim a gente faz a compensação desse carbono. Vou deixar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, quem vai nos assistir, o que é descarbonização, o que é esse processo de descarbonização, uma linguagem realmente para que o leigo consiga entender. Perfeito. Bom, estamos vivendo uma crise climática, né? Então essa crise climática, esse aquecimento global, essas fortes chuvas, enchentes, vamos ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tudo isso é causado pelo aquecimento da atmosfera provocado pela emissão de gases de efeito estufa. E a maior parte desses gases é o carbono. Então não existe outro caminho para a gente diminuir essas emissões que não seja realmente reduzindo qualquer emissão proveniente de combustíveis fósseis. Então, quando a gente pensa aí em deslocamento, que nós fazemos nos nossos veículos, em aviões, a gente está queimando combustível fóssil e está emitindo carbono para a atmosfera. Então, a gente traz essas estratégias tanto para medir quanto para reduzir também essas emissões. E aí a gente aplica isso também, a gente pode trazer aqui diversos exemplos como a gente já pode aplicar isso tanto em empresas quanto eventos. Então, descarbonizar é você conseguir reduzir essas emissões de gases de efeito estufa, em especial o carbono, para a atmosfera. Então, a gente percebe, de acordo com a sua resposta, que existe uma preocupação muito grande, aumentou inclusive essa preocupação com relação ao meio ambiente. Existe uma procura, inclusive, maior para esse tipo de serviço, que é a descarbonização, não é isso? Exatamente. Está sendo muito procurado essa solução. Aqui, por exemplo, no próprio Sebrae Maranhão, a gente já está indo para o 6º evento Carbono Neutro. Isso mostra o comprometimento dessas empresas e instituições com o meio ambiente e com as pessoas. Porque quem está sofrendo, de fato, com essa crise climática são as pessoas, né? Então, essa preocupação, essa responsabilidade socioambiental, ela é realmente uma tendência e nós estamos aqui prontos para suprir essa demanda, trazendo, como eu falei, todas essas estratégias para tornar empresas e eventos mais sustentáveis. Você falou aí do carbono neutro. O que é o carbono neutro? Então, vamos lá, o carbono neutro. O que é um evento carbono neutro? É um evento onde todas as emissões de carbono, elas são minimizadas e aquelas que a gente não consegue eliminar, a gente faz a neutralização de carbono, por isso vem o nome neutro. Ou seja, a gente contabiliza as emissões de carbono e aí a gente traça uma estratégia de comprar crédito de carbono, investir em projetos que estão conservando florestas ou também projetos de energia renovável que estão retirando o carbono da atmosfera. Então é como se você fizesse uma compensação. Sim. Daí vem o nome também Compensei. Então a gente trabalha com essa compensação através da neutralização. Então você consegue neutralizar as emissões de carbono quando você investe nesse tipo de projeto que retira o carbono da atmosfera. E a gente fala aí dessa questão da preocupação com o meio ambiente, várias grandes partes das empresas aí, grandes empresas já têm essa preocupação e o Sebrae não foge disso, né? O Sebrae também tem essa preocupação, inclusive a Feira do Empreendedor é uma feira totalmente sustentável. Eu queria que você falasse, inclusive, sobre isso, sobre essa parceria da Compensei com o Sebrae. Bom, o Sebrae e a Compensei estão intimamente ligados. A Compensei nasceu através de um programa de inovação do Sebrae. E aí, desde então, a gente estabelece essa parceria onde nós somos sempre demandados pelo Sebrae, mas eu acredito que muito mais deles verem valor numa solução de um parceiro, eles realmente estão preocupados em protagonizar esse movimento, em ser referência também para outras instituições,
outras empresas e tem que dar o exemplo, né? Então aqui, por exemplo, nesse evento, a gente está fazendo a coleta seletiva, nós pensamos em estratégias antes do evento acontecer de reduzir as emissões, utilizando materiais mais sustentáveis, utilizando materiais biodegradáveis, recicláveis. Para todas as pessoas que estão participando aqui, a gente também faz esse chamamento para contribuir com a minimização de resíduos, com a não geração, né, de plástico. Vamos minimizar ao máximo, porque tudo isso também emite carbono para a atmosfera. Depois que a gente coleta, faz a coleta correta, a gente faz uma triagem, que também está acontecendo aqui dentro da feira, tem uma área de triagem, a gente separa esses resíduos, encaminha os resíduos recicláveis para a reciclagem, né, para cooperativas de reciclagem. Além disso, o Sebrae também adotou a carona solidária, adotou também as caravanas. Imagina se 60 pessoas do Sebrae viessem de São Luís para cá em seus carros próprios, né? Então, ao vir em caravanas, eles também reduziram essas emissões de carbono, né? A partir apenas de um único ônibus, ao invés de 60 pessoas, por exemplo. Reduz o impacto aí da queima de combustível, de diesel, né? Exatamente. Gasolina. E aí você falou também dos resíduos sólidos. Vocês também têm todo um trabalho voltado para esses resíduos? Exatamente. A gente tem aqui também uma parceria com uma empresa que está fazendo a triagem. Essa empresa, ela vai fazer o encaminhamento desses resíduos para cooperativas de reciclagem e isso contribui para a não emissão de carbono. Um outro ponto interessante também é que a gente tem uma ferramenta chamada carbonômetro. Está localizada ali próximo à área de credenciamento. Então, a gente convida todas as pessoas que visitarem a feira a preencherem um carbonômetro. Então, é uma calculadora que você coloca ali o seu dado, o seu nome, coloca também a distância percorrida, o tipo de veículo que você veio, né? Você vai colocar somente de onde você saiu e até onde você chegou, que é aqui. Com o tipo de veículo, calcula automaticamente, né? Utilizando uma metodologia chamada GHG Protocol. E na hora você sabe a sua emissão. Nossa, a gente... olha, é um pouco preocupante, né? É preocupante. A gente fica com medo, né? Mas ela é muito educativa. Quando você faz o seu cálculo, você começa a entender qual tipo de combustível emite mais. Por que a gasolina emite carbono e o etanol não emite? Quando você começa a perceber isso, você passa a pensar em consumir produtos mais sustentáveis. Tem uma consciência maior. Tem uma consciência. Então, eu, por exemplo, eu só uso etanol no meu carro, porque eu já tenho a consciência. Quando você começa a perceber, calculando, você também passa a adotar. Então, é muito uma ferramenta de muito engajamento, está sendo bem interessante. E aí tem os carros também elétricos daqui a pouco. Tem os carros elétricos. Já, inclusive, a gente percebe a quantidade de pessoas que já estão comprando esse tipo de carro, né? Exatamente. E aí tem, com certeza, o meio ambiente também agradece. É uma tendência de mercado, essa transição energética. Nós precisamos, sim, diminuir o consumo de combustível fóssil. Então, a gente está vivenciando esse momento para uma nova economia que a gente chama de economia de baixo carbono, com todas essas tecnologias. Só vem para melhorar aí a vida de todo mundo, né? Isso. As pessoas todas precisam disso, né? Exatamente. O meio ambiente não é só para mim, não é só para você. Né? Não existe, não né? Existe isso, então né? a gente sempre fala também da questão do lixo. Não existe jogar lixo fora, tá tudo no mesmo ambiente. É um planeta só. Então a gente precisa, em atitudes diárias, né, repensar as nossas atitudes, repensar a nossa forma de consumir, como que a gente consome, né? Então tudo isso é um movimento que eu sempre falo assim, ninguém vai mudar do dia para a noite, mas existe um movimento e é importante você dar o primeiro passo. Com certeza. A gente estava falando sobre o Sebrae, ele ser, nesse processo agora, aí você deu o exemplo dos próprios adesivos, do Sebrae ser altamente sustentável, totalmente sustentável, a feira do empreendedor, totalmente sustentável. E você falou também do adesivo. Até o adesivo também entra nessa de diminuir, de diminuir essa poluição. Como? Sim, como que isso é possível? Exatamente. Até pouco tempo a gente não conseguia reciclar, né, os adesivos e hoje aquela parte de trás dos adesivos elas já são recicláveis. E uma outra coisa também é o reaproveitamento das lonas.
Então, as lonas que a gente utiliza aqui nesse evento, elas vão ser retiradas após o evento, vão ser doadas para cooperativas que reutilizam através de manufatura e produzem outros materiais a partir dessas lonas. Então, é um movimento que a gente está protagonizando, né, o Sebrae Compensei, e cria-se um ciclo virtuoso, porque são vários entes envolvidos. Não é só a Compensei. A Compensei tem aqui parceiros, tem o parceiro da empresa de triagem, tem a cooperativa de reciclagem, tem outras cooperativas que vão receber essas lonas. Então, é um movimento que realmente precisa ser conjunto para que a gente possa ter sucesso nessas ações. E a Compensei que nasceu como uma startup, né? E a gente, sempre quando a gente vê o nome, ouve startup, a gente sempre acha que é algo, né, menor. Mas a Compensei já nasceu grande. Sabia que várias pessoas dizem isso pra gente, que a Compensei já nasceu grande. Como é que é pra você ter você tem dimensão da importância dessa grandeza, né? De falar sobre sustentabilidade, de falar sobre consumo inteligente, né? Sim. E as pessoas, a gente costuma dizer que as pessoas não estão preparadas para falar sobre isso. Não, mas elas estão preparadas sim. A gente tem que começar a educar, a gente tem que se educar e também levar essa educação adiante. Exatamente. Bom, a startup é nada mais do que uma empresa que traz muita inovação. E isso é muito importante porque a gente conseguiu democratizar o acesso à gestão climática. O que é esse democratizar que eu sempre falo? Na verdade, a gente conseguiu trazer uma forma de medir emissões de carbono, que é o inventário de carbono, que até então não era acessível para pequenas empresas, não era acessível para o pequeno negócio. Um inventário de carbono que custa aí entre 30 a 40 mil reais. Com tecnologia, a gente conseguiu, né, desenvolver uma plataforma que barateou os custos. E não só barateou, a gente traz também uma acessibilidade na forma de você comunicar e de você falar isso com um pequeno negócio. Quando a gente fala num inventário de carbono, emissões fugitivas, ninguém sabe o que é emissão fugitiva. Mas se a gente fala assim, uma emissão de ar-condicionado, uma emissão de refrigeração, é a mesma coisa. Algo mais didático. Algo mais didático. Então, na nossa plataforma, a gente trouxe essa forma mais acessível, tanto no preço, quanto também na linguagem. E isso a gente acredita que é isso que é democratizar o acesso. Então, qualquer empresa hoje, ela pode sim fazer a sua ação climática, seu inventário de carbono, medir as suas emissões, compensar suas emissões de forma acessível. A gente está falando aí sobre educação, sobre conscientização. Como é que a Compensei pretende, nesses dias da Feira do Empreendedor, levar essa conscientização, é o que a gente estava falando ainda há pouco, de uma maneira mais didática para as pessoas que estão aqui visitando a feira, para que de fato isso sabe, para que elas absorvam todas essas informações que são muito interessantes e muito importantes para a gente. Educação é a palavra-chave. Eu sou professora na área de meio ambiente e sustentabilidade, então sou apaixonada, já trabalho com isso há mais de 20 anos. Maravilha. E aqui na feira a gente tem 2 espaços de educação. A gente tem a ativação com o carbonômetro, que é essa ferramenta que eu te falei, que mede a pegada de carbono das pessoas. Então, no momento que elas estão fazendo a ativação, a gente está educando essas pessoas para a ação climática. E a gente também tem um stand na área ESG, onde a gente tem um game na área de sustentabilidade, é um tabuleiro humano, onde cada pessoa ali é o peão e percorre esse tabuleiro com dicas de sustentabilidade. Está sendo muito legal, porque a gente também está educando essas pessoas ali. E ganha um brinde também, é legal a gente falar, que o brinde, nós fizemos uma parceria com uma outra startup chamada Duna, é uma startup na área de bioeconomia. Então ela produziu um balme de óleos essenciais, com cupuaçu, com óleo essencial de laranja, que a gente consegue valorizar a nossa bioeconomia. E aí esse balme de óleos essenciais a gente está presenteando as pessoas que estão participando da nossa ativação e fortalecendo, né, a bioeconomia, porque a Compensei acredita muito nisso também, e a gente alinhou ali os nossos propósitos Compensei e Duna nesse momento. E aí tem impacto disso tudo, né? O que vocês pretendem alcançar daqui a algum tempo com toda essa gama de informações aqui na Feira do Empreendedor? Bom, a gente pretende conscientizar cada vez mais pessoas, cada vez mais negócios, mostrar que é possível cada um realmente assumir esse compromisso socioambiental. A gente não tem dúvida de que é possível atingir, sim, metas mais ambiciosas de redução de emissões de carbono.
Então a gente está em busca disso e a gente está acreditando que aqui a feira está sendo feita em um local muito estratégico, né, que é Balsas. A gente acredita que a gente vai estar conscientizando cada vez mais negócios. O agro aqui é muito forte, precisa dar a sua parcela de contribuição também no combate às mudanças climáticas, e a gente está aqui também para conscientizar e também para fazer negócio, né? Negócio com propósito, é esse o objetivo da Compensei. Tecnologia e informação, como é que elas vão desempenhar um papel importante aí nessa descarbonização que você falou lá no começo? Bom, quando a gente coloca tecnologia, a gente consegue, como eu falei, baratear os custos, sim. né? Então, a tecnologia que a gente desenvolveu, ela está em constante aperfeiçoamento. Evolução. O tempo todo. A gente traz, inclusive, inteligência artificial para a nossa plataforma. Nós somos um time muito apaixonado, não só por sustentabilidade, mas por tecnologia. Eu sempre falo também que a Compensei não é só a Vilena, tem todo um time por trás, né? Nós temos desenvolvedores hoje que eu estou falando aqui com vocês, eles estão trabalhando nessa tecnologia. Então, nós estamos em busca o tempo todo de aperfeiçoamento. É um caminho sem volta. Eu sempre falo isso, é um caminho sem volta. Tanto a inovação, a tecnologia, quanto a preocupação com a sustentabilidade. Não tem um outro caminho. O que você vê, como é que você vê esse futuro da sustentabilidade? A gente tem falado tanto, a gente está falando inclusive de tecnologia. Quando eu me referi à tecnologia, eu falei realmente da inteligência artificial. O que você vê como é que você vislumbra isso tudo daqui a 5, no máximo, um futuro bem próximo, assim, 5 anos, 10 anos? Eu vejo um futuro muito desafiador. Nós estamos vivendo um ponto de inflexão. Ou a gente, de fato, agora passa a olhar com mais clareza e com mais compromisso para as questões sustentáveis, ou a gente pode colher ali um futuro que não vai ser bom para ninguém. Então, eu falo que a gente está vivendo esse ponto de inflexão. Nesse momento, se a gente der as mãos, não só as pessoas, mas principalmente os negócios, assumir esse compromisso, eu acredito que a gente pode reverter esse cenário catastrófico aí que estão anunciando. Para você ter uma ideia, agora, no mês passado, saiu um dado que até 2100, muitos destinos turísticos serão extintos, inclusive São Luís. Então, o Brasil, como tem muitas cidades litorâneas, muitos desses destinos vão ser extintos por conta do aumento do nível do mar decorrente desse aquecimento global. Então, isso é um dado muito sério, e 2100 é amanhã, né? Então, a gente precisa realmente pensar em reverter. Eu sou otimista, sou muito positiva, acredito que sim, nós vamos conseguir reverter todo esse cenário, mas de fato as empresas, os eventos, as instituições precisam se comprometer com essa pauta. Educação é a palavra-chave para isso tudo. Educação, não tenho dúvida, não tenho dúvida. E como eu falei aqui, quando a gente pensa numa feira do empreendedor, quantos fornecedores tem? Quantos expositores tem? Então percebe que tem que ser um movimento onde um vai convidando o outro a participar, chamando. Então, esse movimento, ele precisa ser amplificado para que a gente possa colher esses resultados. E o Sebrae tem uma parcela muito boa nisso tudo, né? De agregar, de juntar, de unir todo esse povo num local só. Exatamente. E de ser exemplo, exemplo. De mostrar tudo isso como um exemplo. Você acha que você começou, então, da maneira certa, com o apoio certo? Você procurou a empresa certa? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu já trabalho com isso, como eu falei, há muitos anos, e esse momento, 2022, foi um ano onde nós passamos pelo Startup Nordeste, e eu sempre falo assim, nós evoluímos 5 anos em um. Sebrae segurou a mão da Compensei? Segurou a mão, deu ferramentas, trouxe a expertise, e aí a gente conseguiu alavancar o que a gente pretendia. Bacana, bacana. É só querer também, né? A gente precisa ter estratégia, né? Porque a gente, às vezes, tem muita vontade de fazer, mas não sabe por onde começar.
e com a estratégia do Sebrae a gente conseguiu avançar de uma forma bem positiva. E deu certo. E deu muito certo. Nem parece um bebê. É verdade. Já nasceu adulto. Já nasceu adulto. Milena, muito obrigada pela sua participação aqui Eu que agradeço. no nosso podcast com o Sebrae Você Pode Mais. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, sobre tudo isso que a gente conversou aqui, né? Sobre a importância de cada um fazer a sua parte, que a gente não consegue fazer só, né? Acho que quando eu junto as minhas forças com as suas e com a de todo o resto, a gente consegue, né? É o que eu falei, basta querer. Para começar, basta querer. Exatamente. Deixe sua mensagem pra gente. Bom, para quem está na Feira do Empreendedor, eu vou convidar a fazer o cálculo da sua pegada de carbono. Estamos num stand ali próximo à área de credenciamento. Convido também a participar da nossa ativação no Espaço ESG, com um game de sustentabilidade que foi preparado para cá, para esse evento. E para pós-evento, né, eu convido também todas as empresas a procurarem a Compensei, conhecerem a nossa solução de sustentabilidade para o seu negócio, que vai trazer muito diferencial, né? Você vai conseguir se diferenciar no mercado com um selo de empresa carbono neutro. Estamos aqui, né, prontos para receber todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Vilena. Eu te agradeço, CEO da Compensei aqui com a gente, com o Sebrae Você Pode Mais. E até o próximo episódio. Eu espero você. Tchau.